Várias histórias. Escrito por Machado de Assis. Fonte: Machado de Assis, obra completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994, versão 2. Texto proveniente de Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro e a Escola do Futuro da Universidade de São Paulo, USP. Texto base digitalizado por Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística. Versão em domínio público. Narração: Príncia de Rezende. Adão e Eva. Uma senhora de engenho, na Bahia, pelos anos de 1700 e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ela quis logo saber o que era, ele quis logo saber o que era, a dona da casa chamou-lhe de curioso. Não foi preciso mais. Daí a pouco estavam todos discutindo a curiosidade, se era masculina ou feminina, ou se a responsabilidade da perda do paraíso devia caber a Eva ou a Adão. As senhoras diziam que a Adão, os homens que a Eva, menos o juiz de fora, que não dizia nada, e Frei Bento, carmelita, que interrogado pela dona da casa, Dona Leonor. Eu, senhora minha, toco viola, respondeu sorrindo. E não mentia, porque era insigne na viola e na harpa, não menos que na teologia. Consultado, o juiz de fora respondeu que não havia matéria para opinião, porque as coisas no paraíso terrestre passaram-se de modo diferente do que está contado no primeiro livro de Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral, riso do carmelita, que conhecia o juiz de fora como um dos mais piedosos sujeitos da cidade, e sabia que era também jovial e inventivo, e até amigo da Pulha, uma vez que fosse curial e delicada. Nas coisas graves, era gravíssimo. Frei Bento, disse-lhe Dona Leonor, faça calar o senhor Veloso. Não o faço calar, acudiu o frade, porque sei de sua boca de sair tudo com uma boa significação. Mas a escritura, ia dizendo o mestre de campo João Barbosa. Deixamos em paz a escritura, interrompeu a carmelita. Naturalmente, o senhor Veloso conhece outros livros. Conheço o autêntico, insistiu o juiz de fora, recebendo o prato de doce de Dona Leonor que oferecia, e estou pronto para dizer o que sei, se não mando o contrário. Vai lá, diga. Aqui está algumas coisas que se passaram. Em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o diabo. Cruz! Exclamaram as senhoras. Não diga esse nome, pediu Dona Leonor. Sim, parece que ia intervir no Frei Bento. Seja o tinhoso. Foi o tinhoso que criou o mundo. Mas Deus, que lhe leu o pensamento, deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança na salvação ou do benefício. E a ação divina mostrou-se logo, porque, tendo o tinhoso criado as trevas, Deus criou a luz, e assim se fez o primeiro dia. No segundo dia, em que foram criadas as águas, nasceram as tempestades e os furacões, mas as brisas da tarde baixaram do pensamento divino. No terceiro dia foi feita a terra. Brotaram dela os vegetais, mas só os vegetais sem fruto nem flor, os espinhosos, as ervas que matam como a cicuta. Deus, porém, criou as árvores frutíferas e os vegetais que nutrem o encanto. E tendo o tinhoso cavado abismos e cavernas na terra, Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Tal foi a obra do quarto dia. No quinto foram criados os animais da terra, da água e do ar. Chegamos ao sexto dia, e aqui peço que redobrem de atenção. Não era preciso pedi-lo, toda a mesa olhava para ele curiosa. Veloso continuava dizendo que no sexto dia foi criado o homem, e logo depois a mulher, ambos belos, mas sem alma, que o tinhoso não podia dar, e só com os ruins instintos. Deus infundiu-lhes a alma com um sopro, e com outros sentimentos nobres, puros e grandes. Nem parou nisso a misericórdia divina, fez brotar um jardim de delícias
e para ali os conduziu, investindo-os na posse de tudo. Um e outro caíram aos pés do Senhor, derramando lágrimas de gratidão. Vivereis aqui, disse-lhe o Senhor, e comereis de todos os frutos, menos o desta árvore, que é da ciência do bem e do mal. Adão e Eva ouviram submissos, e ficando só, olharam para o outro, admirados. Não pareciam os mesmos. Eva, que antes de Deus lhe infundisse os bons sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão, e Adão tinha ímpetos de espancá-la. Agora, porém, embebiam-se da contemplação do outro ou na vista da natureza que era esplêndida. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade. E dando as mãos, percorreram tudo, a rir muito nos primeiros dias, porque até então não sabiam rir. Não tinham a sensação do tempo, não sentiam o peso da ociosidade, viviam da contemplação. De tarde, iam ver morrer o sol e o nascer da lua, e contar as estrelas, e raramente chegavam a 1000, dava-lhes o sono e dormiam como 2 anjos. Naturalmente, o tinhoso ficou danado quando soube do caso. Não podia ir ao paraíso, onde tudo lhe era avesso, nem chegaria a lutar com o Salvador, mas, ouvindo o rumor no chão entre as folhas secas, olhou e viu que era a serpente. Chamou-a alvoroçado. Vem cá, serpente, fel rasteiro, peçonha das peçonhas. Queres tu ser a minha embaixatriz de teu pai, para reaver as obras de teu pai? A serpente fez com a cauda um gesto vago que parecia afirmativo, mas o tinhoso deu-lhe a fala, e ela respondeu que sim, que iria onde ele a mandasse. Às estrelas, se ele desse as asas da águia, ao mar, se lhe confiasse o segredo de respirar na água, ao fundo da terra, se lhe ensinasse o talento da formiga, e falava maligna, falava à toa sem parar, contente e pródiga da língua, mas o diabo interrompeu-a. Nada disso, nem ao ar, nem ao mar, nem à terra, mas tão somente ao jardim de delícias, onde estão vivendo Adão e Eva. Adão e Eva? Sim, Adão e Eva, 2 belas criaturas que vimos andar há tempos, altas e direitas como palmeiras? Justamente. Detesto-os. Adão e Eva. Não, manda-me a outro lugar. Detesto-os. Só a vista deles faz-me padecer muito. Não é de querer que lhe faça mal. É justamente para isso. Deveras? Então vou. Farei tudo o que quiseres, meu senhor e pai. Ande, dize depressa o que queres que eu faça. Que eu mordo o calcanhar de Eva? Morderei. Não, interrompeu o tinhoso. Quero justamente o contrário. Há no jardim uma árvore que é da ciência do bem e do mal. Eles não devem tocar nela, nem comer-lhe os frutos. Vai, entra, enrosca-te na árvore, e quando um deles ali pisar, chama-o de mansinho, tira uma fruta e oferece-lhe, dizendo que é a mais saborosa fruta do mundo. Se te responder o que não, tu insistirás, dizendo que é bastante comê-la para conhecer o próprio segredo da vida. Vai, vou. Mas não farei a Adão, falarei a Eva, vou, que é o próprio segredo da vida, não? Sim, o próprio segredo da vida. Vai, serpente das minhas entranhas, flor do mal, e se te saíres bem, juro que terás a melhor parte na criação, que é a parte humana, porque terás muito calcanhar de Eva que morder, muito sangue de Adão em que deitar o vírus do mal. Vai, não te esqueças. Esquecer já levava tudo de cor. Penetrou no paraíso, rastejou até a árvore do bem e do mal, enriscou-se e esperou. Eva apareceu daí a pouco,
caminhando sozinha, esbelta, com a segurança de uma rainha que sabe que ninguém lhe arrancará a coroa. A serpente, mordida de inveja, ia chamar a peçonha à língua, mas advertiu que estava ali às ordens do tinhoso, e com a voz de mel chamou-a. Eva estremeceu. Quem me chama? Sou eu. Estou comendo esta fruta. Desgraçada, é a árvore do bem e do mal. Justamente. Conheço agora tudo, as origens das coisas e o enigma da vida. Anda, come, e terás um grande poder na terra. Não, pérfida, nécia, para que recusas o esplendor dos tempos? Escuta-me, faz o que digo e serás legião, fundarás cidades, chamarás-te a Cleópatra, Dido, Semiramis, darás heróis do teu ventre e serás Cornélia, ouvirás a voz do céu e serás Débora, cantarás e serás Safo, e um dia, se Deus quiser, descer à terra e escolherá as tuas entranhas e chamará-te-as de Maria de Nazaré. Que mais queres tu? Realeza, poesia, divindade, tudo trocas por uma escultura obediência, estulta obediência. Nem será só isso, toda a natureza te fará bela e mais bela. Cores das folhas verdes, cores do céu azul, vivas ou pálidas, cores da noite, onde refletir nos teus olhos a mesma noite de pórfia com o sol, virá brincar com teus cabelos, os filhos do teu seio tecerão para ti as melhores vestiduras, comporão os mais finos aromas, e as aves te darão as suas plumas, e a terra as suas flores, tudo, tudo, tudo. Eva escutava impassível. Adão chegou, ouviu-os e confirmou a resposta de Eva. Nada valia a perda do paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra. Dizendo isto, deram as mãos um ao outro e deixaram a serpente, que saiu presunçosa para dar conta ao tinhoso. Deus, que ouvira tudo, disse a Gabriel: Vai, arcanjo meu, desce ao paraíso terrestre onde vivem Adão e Eva e trazem-os para a eterna bem-aventurança que merecem pela repulsa às instigações do tinhoso. E logo o arcanjo, pondo na cabeça o elmo de diamante, que rutila com um milhar de sóis, rasgou instantaneamente os ares, chegou a Adão e Eva e disse-lhes: Salve Adão e Eva! Vinde comigo para o paraíso que mereceste pela repulsa à investigação do tinhoso. Um e outro, atônitos e confusos, curvaram ao colo em sinal de obediência. Então Gabriel deu as mãos a ambos e os três subiram até a estância eterna, onde miríades de anjos os esperavam cantando: Entrai, entrai, a terra que deixastes fica entregue às obras do tinhoso. Os animais ferozes e maléficos, as plantas daninhas e peçonhentas, o ar impuro, a vida nos pântanos. Reinará dela a serpente que rasteja, babuja e morde, nenhuma criatura igual a vós porá entre tanta abominação a nota da esperança e da piedade. E foi assim que Adão e Eva entraram no céu, ao som de todas as cítaras que uniam as suas notas em um hino de 2 egressos da criação. Tendo acabado de falar, o juiz de fora estendeu o prato de Dona Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas olhavam para os outros embasbacados. Em vez de explicação, ouviam uma narração enigmática, ou pelo menos sem sentido aparente.
Dona Leonor foi a primeira que falou. Bem dizia eu que o Sr. Veloso estava logrando a gente. Não foi isso que lhe pedimos, nem nada disso que aconteceu, não é, Frei Bento? Não o saberá o senhor juiz, respondeu Carmelita sorrindo. E o juiz de fora, levando à boca uma colher de doce. Pensando bem, creio que nada disso aconteceu. Mas também, Dona Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos aqui saboreando esse doce, que está, na verdade, uma coisa primorosa. E ainda aquela sua antiga doceira de Itagajipe,